Amém, graça e paz. Alguns avisos antes, irmãos. Hoje é dia 13, no dia 16 é o aniversário desta igreja, né? 12 anos. Mas nós só iremos comemorar no sábado, dia 19. Então, uma data especial, vai ser um culto de aniversário da igreja, é um culto de gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito, né, na vida de todos nós, neste bairro aqui do Calafate. E iremos oferecer aquele culto de gratidão a Deus no sábado, será um culto especial. Então, os irmãos se preparem aí, coloquem na sua agenda, convide pessoas, porque certamente Deus se agrada, né, desse reconhecimento, porque tudo que foi feito aqui não é obra humana, né? Mas é Deus, como eu disse naquele dia, que tem feito através de cada um de nós aqui. Aqueles irmãos que chegaram primeiro, os que chegaram depois, né? E outros ainda chegarão, porque Deus é o dono desta obra. Também quero lembrar os irmãos que na próxima quadra carnavalesca haverá aquele seminário. Eu havia dito inicialmente que o tema do seminário seria honra, mas ao longo do caminho eu fui convencido de que eu não vou adotar o tema da honra, eu vou adotar o tema da escatologia. Eu tenho observado que nas redes sociais, youtuber, muita gente está falando na escatologia, que é um assunto muito atual. Muita gente falando sobre a vinda de Jesus, a volta de Jesus, os últimos acontecimentos. E eu percebo que tem muita coisa boa, mas tem algumas coisas que eu não concordo. E a responsabilidade minha é contribuir com a minha participação, com a visão que Deus tem me dado sobre a escatologia. Os últimos acontecimentos da terra são assim temas muito, vamos dizer assim, interessantes, né? Oportunos, importantes, porque nós estamos pisando nos últimos dias da terra. Estamos pisando nas profecias que estão se cumprindo. E aí eu tenho a responsabilidade de passar para os irmãos aquilo que Deus tem me revelado com respeito a essa questão. Por exemplo, a igreja vai passar pela grande tribulação ou não? Eu percebo que a maioria da igreja acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Desde que eu me converti, há mais de 40 anos, que eu tenho ouvido, né, aí, olha, o arrebatamento da igreja. A qualquer momento, quando você for sair daqui, talvez você seja arrebatado, pode ser hoje à noite, pode ser amanhã. E aí, eu estudando a Bíblia, desde o princípio eu percebi que não era bem assim, né? Eu percebo que nesses dias agora, mais gente tem se levantado com essa mesma visão, que a igreja não será arrebatada logo. A última coisa no calendário profético será o arrebatamento da igreja. Até que a igreja seja arrebatada, muita coisa vai acontecer, e que a igreja estará envolvida nisso, né? Então, eu tenho a responsabilidade de passar para os irmãos essa visão que eu tenho da escatologia. Outros ouvirão, se esclarecerão também. Quem quiser persistir no erro, deixa persistir, né? Mas não quero sobre meus ombros essa responsabilidade. Então são temas muito assim interessantes, como por exemplo, o aparecimento do anticristo, a marca da besta, o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, o falso profeta, e por aí vai. Nós estamos vivendo desses acontecimentos. Tem coisas que eu nem posso falar aqui, porque tem coisas que são, se eu falar aqui, vai atrair sobre mim a perseguição antes da hora, né? Então os irmãos que devem estar interessados, né, eu ia até dizer, se tiver, não, é do maior interesse, nós temos a oportunidade de tomar conhecimento dessas coisas para saber qual é o tempo que nós estamos vivendo, né, o que está acontecendo, quais são as expectativas que nós temos que ter, como nos preparar para esse tempo. E aí eu vou adotar o tema da escatologia. Sábado, domingo, segunda e terça, são 4 noites, né? Então os irmãos também falem aí
tiver pessoal que quer aprender sobre escatologia, né, quer conferir já o que você já sabe, para ver se é assim mesmo. Então, naquelas 4 noites do carnaval, enquanto algumas pessoas estarão não sei como, nós estaremos aqui em torno da palavra de Deus para aprender, né, a vinda de Jesus. Essa é o mais importante, a vinda de Jesus é a coisa mais importante. O mundo só vai mudar quando a vinda é Jesus que virá, né? O porquê de tudo isso. Mas hoje, irmãos, eu quero dar prosseguimento, que um dia desse eu preguei aqui sobre suicídio, observando que muita gente hoje tem cometido suicídio. Ao longo da história, muita gente sempre cometeu suicídio, e eu falei sobre o suicídio de Aitofel, que é no Antigo Testamento. E aí eu falei que eu ainda tinha mais 2 mensagens sobre o suicídio, que um é o suicídio de Judas Iscariotes no Novo Testamento. E uma terceira mensagem que eu tenho é sobre por que Davi não cometeu suicídio, ou por que Davi não suicidou. E aí, como o suicídio de Aitofel é no Antigo Testamento, tem uma visão, né? A minha visão da Bíblia é que os 2 testamentos, cada qual tem uma cosmovisão. São 2 testamentos, um testamento é muito diferente do outro. A visão, os propósitos de Deus são diferentes nos 2 testamentos. Tem gente, muita gente aí boa, inclusive, que não faz distinção entre os 2 testamentos. Quando você não faz distinção entre os 2 testamentos, a sua vida está aberta para a heresia, porque quase toda a heresia é derivada do fato da pessoa não fazer diferença entre os 2 testamentos. Então, o suicídio de Aitofel é no Antigo Testamento, tem uma visão ali. É mais uma visão material, né, do que acontece aqui, que nós podemos ver do mundo físico, né? O caso de Davi também, porque Davi também é no Antigo Testamento. Então, o padrão que nós podemos, assim, o paradigma que nós podemos usar para descobrir por que as pessoas suicidam, é o Novo Testamento. E no Novo Testamento tem um suicídio de Judas. O suicídio de Judas, ele já fornece para nós mais informações, mais esclarecimento, o que está envolvido em suicídio, né? Porém, hoje eu não vou falar sobre o suicídio de Judas especificamente. Hoje eu vou falar por que Davi não suicidou. Por que eu adotei esse tema, né? Porque Davi não suicidou, pelo simples motivo seguinte, em João 13, verso 2 diz assim: tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes que traísse Jesus. Ou seja, o Novo Testamento já está nos dizendo que quem colocou no coração de Judas Iscariotes a intenção de trair Jesus e vender Jesus por 30 moedas de prata foi Satanás. O Novo Testamento não esconde, agora ele não disfarça, agora ele diz claramente: foi Satanás que colocou no coração de Judas que traísse Jesus por 30 moedas de prata, vendesse, né? Eu já aplicando, eu pergunto: os pensamentos que tem vindo no seu coração, até pensamento de suicídio, você acha que é Satanás que está colocando? Pela Escritura, só pode ser. Aí quando chega no verso 27 de João 13, diz assim: entrou nele Satanás, e ele saiu para vender Jesus aos sacerdotes por 30 moedas de prata. Ou seja, aí uma progressão, o Novo Testamento revelando. Primeiro, Satanás teve o poder de colocar no coração de Judas a intenção, o pensamento de trair Jesus. Uma vez consumado esse pecado, agora Satanás avançou mais um estágio nessa influenciação de Judas, e Satanás entrou em Judas Iscariotes. E isso é uma informação da maior importância, porque mostra que o diabo, ele tem a capacidade de entrar em pessoas. Então, ele entrou em Judas, que era um apóstolo, que era um dos 12 de Jesus. E aí a gente fica pensando assim: é o único registro em toda a Bíblia em que Satanás pessoalmente entra numa pessoa. Foi no caso, entrou em Judas. E aí, eu não vou pregar hoje sobre Judas, mas só estou extraindo os princípios do suicídio. E o próximo passo disso aí é que Judas foi se enforcar, né? Ele foi cometer suicídio, ele foi se enforcar. Então já se vê que o diabo tem um propósito para destruir as vidas humanas, colocando maus pensamentos em seus corações,
para levar pessoas a fazer coisas erradas, e depois ele entra na pessoa e induz a pessoa a cometer suicídio. Isso aqui é a realidade que a palavra de Deus está no Novo Testamento, está revelando, né? Quantas pessoas querem que Satanás nos já induziu ao suicídio? Mas tem um padrão, né? O padrão é primeiro a pessoa comete um pecado, e depois, quando ela cai em si, o sentimento de culpa, o remorso consome a pessoa, e ela não sabe como resolver. Aí o diabo entra, né? E induz a pessoa a cometer suicídio. O suicídio de Aitofel no Antigo Testamento, eu não lembro, foi por enforcamento, ele foi se enforcar. O suicídio de Judas também foi por enforcamento, né? O Novo Testamento diz que ele também foi se enforcar. Alguém já disse que toda morte por sufocação é resultado de maldição. Maldição é consequência do pecado, porque maldição sem causa não encontra pouso, né? Eu não sei se isso é verdade ou não, mas é um bom assunto para a gente refletir, né? E aí eu quero ver o seguinte: assim como Satanás colocou no coração de Judas o propósito de cometer um pecado, de vender Jesus, agora eu quero ir para o Velho Testamento e mostrar que também no Antigo Testamento não é normal o Velho Testamento revelar isso, mas nesse caso aqui, o Velho Testamento revela que Satanás colocou no coração de Davi cometer um pecado. O pecado de Davi no Antigo Testamento mais conhecido é o envolvimento de Davi com Batseba e com Urias. Isso todo mundo sabe, né? Porque ficou marcado em Davi esse pecado aí. Só que esse pecado agora, que eu vou falar agora, não é esse, né? É um outro pecado que Satanás induziu Davi a cometer para poder trazer a maldição sobre ele. Só que Davi não cometeu suicídio, e eu vou mostrar por quê. Que o objetivo naturalmente de Satanás, quando leva alguém a cometer o pecado, é levar a pessoa para o suicídio. Então pode abrir a sua Bíblia agora no primeiro livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Então, ao lidar com o suicídio, todos os terapeutas, e aí quando eu uso a palavra terapeuta, eu uso esse de cura, porque a palavra terapia no grego é cura, mas hoje eu percebo que quando se fala em terapia, já se pensa logo em terapia psicológica, ligada à psicologia ou à psiquiatria, né? Mas todos os profissionais que lidam com terapia ou psicoterapia, se não levarem em consideração o mundo espiritual, fico limitado na ajuda que pode prestar o ser humano, porque a Bíblia revela, como é a palavra de Deus, que Satanás está na base, né, dessas questões comportamentais que levam o ser humano para o sentimento de culpa, e a culpa verdadeira, pode ter culpa falsa, mas geralmente a culpa é verdadeira, e também para o remorso. E se a pessoa não souber lidar com o remorso, ela vai para o suicídio. Isso não aconteceu com Davi, pelo que eu vou mostrar aqui. Vamos lá, primeiro livro de Crônicas 21. Observam: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel, desde Beersheba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. Era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada. De Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe.
E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. É que é o problema. Por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu a faça. E Gade veio a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Irmão, até aí. Vamos resumir aqui. Nós estamos sempre se tentando conhecer quem é Deus, como é que Deus age, como é que Deus lida com o ser humano, como é que Deus trata com o ser humano. Será que Deus é um déspota? Deus é um ditador? Será que Deus é injusto? Que Deus é tão poderoso que Ele faz tudo o que Ele quer? Será que Ele é assim? Ou tudo que Deus faz tem um motivo justo? Então vamos ver aqui. É porque esse texto, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, é a repetição do capítulo 24 do segundo livro de Samuel. Então, se você ler o censo que Davi mandou fazer no capítulo 24 do segundo livro de Samuel, e ler o capítulo 21 do primeiro livro de Crônicas, é a mesma história. Se você juntar 2 histórias, você vai ver a história completa, né? Os detalhes que às vezes faltam numa, aparecem no outro. Então, vou resumir aqui no seguinte, olha só. A primeira coisa é, que ele diz lá: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Irmãos, aqui se nós colocássemos aqui o seguinte, olha, o Brasil no lugar de Israel, como é que seria a questão? Porque é o seguinte, tudo começou com o povo. Até o próprio Davi se achou culpado, mas o texto revela que tudo começou com o povo. Por quê? Crônica diz assim, que a ira do Senhor tornou a se acender contra Israel. Por que a ira do Senhor tornou a se acender contra Israel? Se você for olhar no livro de Juízes, capítulo 4, verso 7, vai dizer assim, que o povo de Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e eles adoraram os deuses, os ídolos, ou os terafins, árvore sagrada. Quer dizer, o povo de Israel, que tinha feito uma aliança de fidelidade com Deus, eles quebraram a aliança, porque o primeiro mandamento do decálogo diz: não terás outros deuses diante de mim. Israel sabia disso. Só que a nação de Israel quebrou repetidas vezes esse mandamento, foi infiel na aliança. Então, o motivo porque a ira de Deus se acendeu contra Israel é porque o povo de Israel praticou idolatria, adorou falsos deuses. E aí, meu irmão, só que Deus é muito poderoso. Então, quer dizer, nós vemos aqui que a culpa de tudo foi do povo. Mas quando Deus quer lidar com o povo, Ele pega o líder, porque Ele sabe que através do líder Ele alcança o povo. Isso é um princípio que percorre toda a Bíblia. Aí o que acontece? Por causa disso, por causa que a ira de Deus se acendeu contra o povo, por causa da sua idolatria, Deus liberou Satanás, porque no segundo livro de Samuel, diz que foi Deus, e em Crônicas já está dizendo que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. E aí, irmãos, por que Deus, aí eu digo para vocês aqui, eu entendo hoje que Deus controla Satanás. Satanás não está livre para sair por aí fazendo o que quer. Deus é tão poderoso que Ele controla Satanás. Satanás está na mão de Deus.
Satanás é um agente de Deus. Quando Deus quer castigar alguém, ele libera Satanás contra essa pessoa. Me parece que Satanás é um cachorro brabo que Deus traz na coleira. Quando Deus se ira contra alguém, ele libera esse cachorro contra ele. Aí o que acontece? Para castigar o pecado de idolatria do povo, Deus liberou Satanás para tocar em Davi, que era o líder. E a palavra que primeiro livro de Crônicas usa é essa: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Quando essa palavra incitou, eu me lembro de Sansão, porque no livro de Juízes diz que o Espírito do Senhor passou a incitar Sansão na direção dos filisteus. Ou seja, uma influência espiritual tanto pode vir do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, como pode vir de Satanás, que também é um espírito. Nesse caso aqui, Deus liberou Satanás para incitar Davi a fazer algo que trairia castigo sobre ele e sobre o povo. Agora, entendendo assim o seguinte: será que Deus libera Satanás para tentar nós aqui? Com certeza. Tem ocasiões que Deus vai liberar Satanás para colocar no nosso coração algum mau propósito. Mas Deus não faz isso por brincadeira. Deus não faz isso só por maldade ou por maldade. Deus faz isso porque tem um motivo. Aí eu vou dizer aqui o que é que eu penso. Ora, eu creio que Davi, aí eu digo aqui, às vezes a gente até pensa assim: rapaz, nós somos uma igreja tão pequena, né? Oh, como nós gostaríamos de ser uma igreja grande. Se nós fôssemos uma igreja que tivesse milhares de pessoas, multidões, como nós seríamos felizes, né? A gente pensa. Mas os pastores de grandes igrejas correm maior perigo, porque o Davi aqui era o rei de uma grande nação, e ele tinha um exército. Pela contagem aqui do livro de Crônicas, o exército que Davi mandou contar, fazer o censo, não foi o censo de Israel, foi o censo do exército de Israel. Havia 1.100.000 homens de guerra que arrancavam da espada, 1.100.000, e mais 470.000 de Judá. No somatório, o exército de Davi, de homens guerreiros, irmãos, era de 1.570.000 homens de guerra que arrancavam da espada, um exército poderoso. Aí o que acontece? Um dia desse, eu não me lembro bem, mas eu vi uma estatística assim, que o maior exército hoje talvez seja o da China, que talvez tenha, não estou lembrado dos dados, mas eu acredito que o exército da China deve ter mais de 1 milhão de soldados, guerreiros. Eu lembro que o da Coreia do Norte, que é um país pequeno, tem 800.000 homens. O exército brasileiro, até onde eu me lembro, tem 350.000 homens, né, que é um exército pequeno, né? E tem os Estados Unidos, que tem um exército muito grande, mas acredito que hoje o maior exército em número de pessoas é o da China. Agora, o exército que Davi tinha era mais numeroso do que o exército da China, porque era 1.570.000 homens, eram homens de guerra que arrancavam da espada. Sabe o que isso pode trazer ao coração humano, irmão? Vaidade, né? Vaidade. E aí, acredito eu que, sendo Davi humano, como todos nós somos humanos, e nós devemos vigiar o nosso coração para que a vaidade não seja motivo de que Satanás ele aumenta, ele potencializa o pecado que já na nossa vida, o desejo oculto do nosso coração, Satanás potencializa para o orgulho, né? E o Davi devia pensar assim: olha, eu sou o comandante de um exército de 1.570.000 homens guerreiros, valentes. Acredito que já tinha isso no coração de Davi. E o Satanás aproveitou e potencializou, aumentou, intensificou essa vaidade que já havia no coração de Davi. Geralmente Satanás usa algo que já está no nosso coração para aumentar esse princípio. E aí o Satanás colocou no coração de Davi que o Davi deveria contar, fazer o censo, né? E aí Davi chamou Joabe com os demais comandantes e mandou que eles fossem contar quantos homens tinha mesmo. Joabe foi contra.
Os comandantes também foram contra, mas Davi, que era o líder, né, disse: não, pode fazer, eu mandei. E Joabe saiu contrariado e passou 9 meses, parece que 9 meses e 20 dias, para contar todos os homens, e voltou e deu resultado. Aí, meu irmão, agora veja só, Deus só age dentro da legalidade, Deus não faz nada ilegal. Isso que Davi fez foi um pecado. E aí, Deus agora chamou Davi para a prestação de contas. E aí o que acontece? Eu acredito que somente 9 meses depois que Davi fez isso, é interessante que os 9 meses que Davi levou para reconhecer isso aí, são os mesmos 9 meses que o filho de Davi com Batseba levou para nascer, né? Aí Deus chamou o profeta Gade. Deus sempre fala por meio de um profeta. Deus chamou o profeta Gade. Não era Natã, o mais conhecido é Natã, que foi que confrontou Davi no caso de Urias e Batseba. Mas agora era Gade, o vidente de Davi. A palavra vidente é sinônimo de profeta. E aí Deus mandou Gade falar com Davi. E aí o Gade foi lá e falou para o Davi. Só que o Davi caiu em si, né? E o Davi disse: pequei, cometi um grande pecado contra o Senhor. Agora ele já se convenceu, cometeu. Ao mandar fazer o censo e contar o exército, Davi se convenceu que ele pecou. E ele confessou: pequei. Como é que ele vai dizer aqui mesmo? Vamos ver aqui. Verso 8: então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio. E aí, irmãos, Deus não é ingênuo, porque a gente pode dizer assim: então Davi se arrependeu, já que Davi confessou o seu pecado, gravemente pequei ao fazer este negócio. Davi se arrependeu e está tudo resolvido, Davi, não vai ter problema nenhum, já que você se arrependeu, confessou o seu pecado, está tudo resolvido. Mas não estava. Aí o Gade disse assim: Davi, Deus mandou 3 opções para você. Você vai ser castigado, você e o povo. E só que Deus é tão bom que Ele deu 3 opções para você escolher o castigo. Aí, irmãos, se nós quisermos compreender Deus, é muito fácil. É só você pegar um pai de família. O pai de família vê o seu filho pequeno. Aí eu digo: é filho pequeno, né? Depois que os filhos se tornam adultos, não tem mais jeito. Então, tem que ser auxílio enquanto eles são crianças, que eles ainda aceitarão a correção quando são crianças. Quando se tornarem adultos, eles não aceitarão mais a correção. Então, o pai de família vê o seu filho pequeno cometer alguma coisa errada, desobediência, rebeldia, e aí ele chama aquela criança ou adolescente e diz assim: eu vou dar 3 opções para você escolher. Ou você vai aceitar pegar, vai ser 1 semana sem assistir televisão, ou então 5 dias sem olhar para o celular, ou então você aceita pegar 10 palmadas de palmatória nas mãos. Escolhe uma dessas 3. Qual é que vocês acham que a criança ia escolher? O adolescente? Não sei. Só que Deus fez assim: Davi, Gade disse, Deus mandou dar 3 opções para você escolher o castigo. Ou durante 3 anos você vai haver fome. 3 anos de fome na terra de Israel. Na terra de Israel, 3 anos de fome. Ou então, durante 3 meses, você vai ser derrotado diante dos seus inimigos. Você vai para a guerra e você vai ser derrotado diante dos seus inimigos. Mesmo que você tenha um exército numeroso e poderoso como esse, mas quem decide o resultado das guerras é Deus. Então, 3 anos, 3 meses, ou então durante 3 dias, a peste na terra. Vai haver peste na terra, e a peste vai matar a gente. Olha só, irmãos, vocês acham, morreram 70 mil pessoas em 3 dias, 70 mil em Israel, 70 mil. Eu pergunto: aquele povo era inocente? Não, porque a ira de Deus se acendeu contra eles, porque eles pecaram e praticaram idolatria e quebraram o primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Aí eu pergunto: e o Davi era inocente? Também não, porque acredito eu que a vaidade estava no coração de Davi por ter um exército tão grande, e na teimosia, contrariando o conselho de Joabe e dos demais, ele insistiu em contar o povo.
E depois ele mesmo se convenceu que tinha pecado. Pequei gravemente em fazer este negócio. Então nem o povo era inocente, irmão, nem Davi, nenhum deles era inocente. Então as consequências que vieram tanto sobre o povo como sobre Davi, era castigo de Deus, está escrito lá. Castigo de Deus pelo pecado, pela desobediência, pela rebeldia, pela vaidade. Aí é por isso que eu disse, irmãos, olha só. E Satanás, ele foi usado ali para induzir Davi, né? Instigou Davi, como é que diz aí? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Aí o objetivo de Satanás era assim, porque o Davi poderia fazer mesmo que Judas, né? O Novo Testamento já revela mais. Davi poderia dizer assim: rapaz, se houver 3 anos de fome em Israel, vai ser uma desgraça, vai morrer muita gente, eu vou me sentir culpado. Ou se durante 3 meses o meu exército for derrotado diante dos inimigos, vai ser outra desgraça, muita gente vai morrer, vai ficar muita mulher viúva, muitos filhos vão ficar órfãos. E se houver uma peste, uma praga na terra, durante 3 dias vai morrer muita gente também, e eu vou ser o culpado. Então Davi, o Satanás nessa hora poderia induzir o Davi a se matar. Davi poderia ter ido se matar. Eu vou cometer o suicídio, porque aí eu me livro de ser censurado pelo povo, eu me livro dessa vergonha, eu me livro dessa culpa, então eu vou me cometer suicídio. Esse era o caminho que o Satanás tinha preparado para Davi. Aí eu vou dizer o segredo, irmão, para não se matar, que está aí nesse texto. O segredo que Judas não seguiu, que Aitofel não seguiu, por isso se mataram. E aí eu digo, há um grande erro hoje em algumas pessoas na igreja, alguns ensinadores, por causa de que dizem que Deus não quer que o crente sofra, dizem que não quer que o crente seja humilhado, dizem que irmãos, não é isso que está na Bíblia. Nós temos que cair numa coisa, olha, todos os nossos maus atos receberão recompensa de castigo, todos, e nós devemos estar dispostos a suportar o castigo. Nós devemos estar dispostos a suportar o castigo, porque Deus controla tudo. Eu não sei nem se eu devo dizer isso aqui, mas eu já disse, acho que uma vez, espero que ninguém se escandalize, nem que vá ofender ninguém, mas eu estava lendo um livro, eu não sei, nem me lembro que livro era, mas uma questão cultural, né? A questão das nações é cultural. Esse autor diz, não sei nem se ele tem razão, mas ele disse assim: quando o árabe fica com raiva, ele mata outra pessoa. Acredito que isso é um exagero, né? Nem sempre, né? E quando o japonês fica com raiva, ele se mata. Eu não sei se isso é verdade, mas também li em algum livro, que também não lembro qual foi, que ele diz assim: no término da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados chegaram, deve ter sido em Tóquio, no Japão, que o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial pelos aliados, Estados Unidos, a União Soviética estava junto, a Rússia e tal, né? Aí ele disse assim: 1000 oficiais japoneses cometeram suicídio ritual, que ele chama de harakiri, porque da cultura japonesa, disse o escritor, não aceitar passar vergonha, prefere a morte do que a desonra. Aí eu digo assim, temos que respeitar a cultura das nações, só que temos que conferir a cultura das nações pela palavra de Deus. Aí eu digo para vocês, o ensino da palavra de Deus nunca autorizou ninguém a cometer suicídio. Olha, aí vem a vitória do crente, irmãos, é aqui, olha, toda a desonra, toda a vergonha, toda a humilhação, todo o sofrimento, toda a angústia, Deus está no controle, e deve ser suportado até que Deus decida resolver. Enquanto Deus não resolver, é porque Deus está mandando o castigo. E aí, é por isso que entra aquela discussão, que até essa semana alguém me perguntou, de vez em quando alguém me pergunta: um suicídio vai para o céu? Um crente que comete suicídio vai para o céu? Eu não sei se vai, mas como eu disse um dia desse para os irmãos, eu estava lendo A Cidade de Deus, de Agostinho, esses dias, e o Agostinho, ele discorre longamente sobre este assunto, porque durante a invasão de Roma em 410, quando Roma foi invadida pelos bárbaros de Alarico, que era o rei dos visigodos,
Muita gente cometeu suicídio para não cair na mão do inimigo. E aí levantou-se essa questão, né? Um suicida. Eu lembro agora. Algumas mulheres cristãs, com medo de serem estupradas pelos inimigos invasores, cometeram suicídio para não serem violadas na sua castidade. E Agostinho discute como é que agora ia resolver esse problema. E ele diz assim, olha, a Bíblia não diz em nenhum lugar que o suicida vai para o inferno nem que vai para o céu. Mas diz em Apocalipse que os homicidas não entrarão na cidade de Jerusalém, Nova Jerusalém, né? Os homicidas. O que é um homicida? Matar alguém. O Código Penal brasileiro diz matar alguém, é homicídio. Tecnicamente chama de homicídio. Agostinho diz assim, olha, qual é a diferença entre você matar outra pessoa ou matar você mesmo? Se você matar outra pessoa, é um homicídio, você matou alguém. Se você matar a si mesmo, é suicídio, mas você matou da mesma maneira alguém. E só Deus tem a vida do ser humano tutelada, só Deus. Só que aqui tem uma... meu Deus, eu vou me desviar para outro assunto, é muito assunto, né? Mas é a questão da pena de morte. Aí eu digo aqui, porque há muita ilusão nisso aqui. Muita gente diz assim, só Deus tem direito de matar. Só Deus e aqueles a quem Deus delegou a autoridade, que são os prepostos de Deus, que é o Estado. O Estado é representante de Deus. Romanos capítulo 12, capítulo 13 vai de lá, que o Estado, como preposto de Deus, tem a obrigação de usar a espada, ou se vingar dos crimes, que é Deus que tem direito, só que Deus age por meio de terceiros. Muitas vezes ele pode agir diretamente. Então o Estado tem direito, sim. Mas voltando aqui para o assunto, que eu quero chegar aqui, ó, irmãos. Está diante de Davi essas três opções. Eu pergunto aqui para vocês aqui, qual opção você escolheria? Que Deus mandou para Davi. Ó, Davi, você já confessou, pequei gravemente porque fiz esse negócio, mas não está resolvido. Você vai receber o castigo. Você e o povo, porque o povo também pecou. 70 mil morreram em 3 dias. O Davi escolheu 3 dias de peste. Peste sobre a terra de Israel. E se ele tivesse escolhido 3 meses para ser derrotado diante do exército inimigo, teria morrido mais gente ou não? E se ele tivesse escolhido 3 anos de fome na terra de Israel, teria morrido mais gente? O que você escolheria? Eu digo para você aqui, ó, seja qual for o seu sofrimento, seja qual for a sua angústia, seja qual for o seu problema, enquanto Deus não resolver, você não tem autorização de Deus para resolver. Por isso eu digo, eu não aconselho a ninguém. Eu sei que quando alguém comete suicídio, a pessoa está assim, num desespero tão grande, que ela se torna irracional, e ela está sendo acossada por demônios, e pessoas estão colocando na mente dela os demônios, para que ela se mate. Mas tudo que o diabo aconselha é coisa ruim, porque enquanto a vida é esperança, essa situação de angústia que você está passando, amanhã ela pode ser resolvida. Deus pode resolver um piscar de olho quando Ele quiser. Enquanto Ele não resolver, é porque Ele está colocando sobre você esse castigo, né? E não é impunemente não, né? Então, irmãos, aí vem o ensino do do Novo Testamento. Ainda hoje eu li, Paulo diz assim: eu cumpro no meu corpo os sofrimentos que faltaram Jesus cumprir. Sabia que Jesus não cumpriu todo o sofrimento que devia cumprir? Ele diz: parte do sofrimento que o Messias deveria cumprir ficou para ser cumprido pelo seu corpo, que é a igreja. Ele fala também: vocês devem se considerar dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também padecem. Aí eu vou dizer para você, parece uma mensagem desagradável, porque o evangelho é boas novas, né? Boas novas, boas notícias, houve grande alegria naquela cidade. Só que o sofrimento faz parte da vida cristã. E geralmente o sofrimento não é por acaso, irmãos, né? Por isso que eu estou dizendo aqui. Está na hora, né? Terminar. Só que tem uma coisinha aqui que eu preciso esclarecer. Olha só, irmão. Esse texto aqui fala de 2 espadas. Olha o verso 12. Verso 12. Ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos seus adversários,
e a espada dos teus, olha a primeira espada aqui, e a espada dos teus inimigos te alcance. A espada dos teus inimigos te alcance. A Bíblia chama de espada, literalmente, aquilo que mata. A guerra é a espada. Mas entendo eu que tudo que o teu inimigo usar contra você pode ser espada. Claro que o Novo Testamento fala dos dardos inflamados, flechas incendiárias, lança, todo o material bélico que o teu inimigo usa contra ti, pode ser classificado como espada. Então, a espada dos teus inimigos vai te alcançar durante 3 meses. E só vai parar quando Deus intervir. Está aí a espada do inimigo. Agora, a informação que eu acho interessante, que eu acho que só está nesse lugar na Bíblia, é essa daqui que se segue, ó. O que 3 dias a espada do Senhor. Uma é a espada do inimigo, a outra é a espada do Senhor. Sabia que Deus tem uma espada? E essa espada não é aquela, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Novo Testamento, Efésios capítulo 6 diz: a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, no sentido espiritual, ela é uma espada que o Espírito Santo maneja através do crente. Mas ele vai dizer aqui: a espada do Senhor, isto é a peste na terra. Irmãos, a peste na terra, ele está dizendo aqui, é a espada do Senhor. Aí eu pergunto: e essa pandemia é a espada do Senhor? E essa peste, o vírus, a variante, a mutação, é a espada do Senhor? Não sei. Eu tenho que basear no que a palavra de Deus está dizendo. Mas se foram homens que fizeram também, não sei. E se vieram dos animais também, não sei. O certo é que ele está dizendo aqui, que a peste na terra é a espada do Senhor. Aí eu vou mostrar aqui como Deus enviou um anjo para Jerusalém. E o anjo estava com a espada desembainhada, apontada para Jerusalém. E Davi viu. Vamos ver aqui essa espada aí. Verso 21. Verso 21. Não, agora eu me enganei. Verso 16. Vamos lá, verso 16. Levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Olha, a espada estava na mão do anjo, desembainhada na direção de Jerusalém. Verso 27. Verso 27. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele guardou a sua espada na bainha. Verso 30. E não podia Davi ir perante o altar consultar o Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. E ainda diz aqui, verso 20: virando-se Ornã, o jebuseu, viu o anjo, por isso esconderam seus 4 filhos que estavam com ele. Irmãos, tudo na terra existe o mundo invisível e existe o mundo visível. Aqui no nosso mundo, chamado mundo terra, cosmo, Brasil, Ocidente, Oriente, o que for, existe o mundo visível. O mundo visível é o que nós estamos vendo aí, pandemia, peste, praga, estamos vendo aí. Aqui morreram 70 mil em 3 dias. Pelo que eu sei, no Brasil, dessa pandemia, já morreram mais de 600 mil. Só o que oficialmente tem sido catalogado, né? Agora, a diferença é que nós só podemos ver o mundo físico. Tem muita coisa que nós só podemos cogitar, nós podemos pensar, inferir. Só que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela revela. Havia um anjo com a espada desembainhada apontada para Jerusalém. E só Deus podia dar ordem naquele anjo. E Davi viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada apontada para Jerusalém. Aí eu digo para vocês aqui, eu já sei o que significa alguém com a espada apontada para Jerusalém. Ou pode ser uma espada, ou pode ser uma lança apontada. Sabe o que é? Uma ordem de comando. Milhares de anjos estavam ali presentes fazendo essa obra aí.
Aquele anjo que era o anjo do Senhor, que estava com a espada desembainhada apontada, é um comando. Ele estava comandando um exército de anjos. Só que só apareceu ele, porque Deus não permite que os homens vejam os anjos invisíveis que estavam lá. Lembra daquele anjo que no capítulo 12 de Atos feriu Herodes? Um anjo feriu Herodes e ele morreu com medo de vermes, porque não deu glória a Deus? Vocês acham que hoje não é do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Existe um mundo invisível, hoje está sobre o mundo. Tem um anjo com a espada desembainhada, apontado para a terra. E tem uma coisa, só quem pode dar ordem nesse anjo é Deus. Só Deus. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele guardou a sua espada na bainha. Eu já vi pastores dando ordem em anjos, só que eu não vejo nenhuma base na Bíblia para dar ordem em anjo. Anjo não recebe ordem de homens. Anjo só recebe ordem de Deus. O que os crentes podem fazer é orar e pedir que Deus, Jesus, o Espírito Santo, dê ordem nos anjos. Então, irmãos, tudo aqui depois terminou porque Davi foi orientado pelo anjo do Senhor, falou para Gade, Gade falou para Davi. Olha aqui a hierarquia. O anjo do Senhor falou para Gade, o profeta. Gade, o profeta, falou para Davi e mandou Davi que subisse na eira de Ornão o Jebuseu, ou Araúna o Jebuseu, e fizesse um altar e oferecesse um holocausto e oferta pacífica para aplacar a ira de Deus. Chama-se propiciação. E Davi fez isso, e deu fogo do céu e consumiu o holocausto. E a questão parou aí porque Deus se aplacou a partir daquele momento. Aí eu pergunto, no mundo que nós estamos vivendo hoje, debaixo dessa situação, os homens estão olhando para o mundo invisível? Eles estão procurando aplacar a Deus? Eles nem acreditam, né, que existe Deus, acreditam que tudo é coisa meramente física desse mundo, mas nós temos que saber. Mas o meu objetivo aqui é o seguinte: ninguém cometa suicídio. O ensino da Bíblia é: você pode estar sendo humilhado, você pode estar sendo massacrado, você pode estar sendo angustiado, você pode estar sendo envergonhado, aguente. A Bíblia diz assim: baixe a sua cabeça, meta a sua cara no pó, quem sabe se o Senhor não se compadecerá, porque Deus é muito grande a misericórdia. Diz aqui que Deus se arrependeu quando ele viu o anjo causando destruição em Jerusalém. O Senhor se arrependeu de ter mandado o anjo, e aí o Senhor foi lá e mandou o anjo guardar a espada. Então, meu irmão, isso aqui é vida cristã, isso é ensinamento da Bíblia, né? Não se precipite cometendo suicídio, por pior que seja a situação. Agora, tudo tem um motivo. Já viu aquela expressão que Jesus falou assim: todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, Deus humilhará, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, Deus exaltará. Então, se Deus mandou para a sua vida essa opção, fome, vergonha, humilhação, derrota diante dos inimigos, seja qual for o inimigo. O Novo Testamento mostra que os inimigos são espirituais. Ou a doença, a peste, a praga. A Bíblia chama a peste, a praga. Você não está vendo o mundo invisível, mas tem alguém que controla tudo, que é Deus. Foi ele que deu ordem para o anjo guardar a espada. Então o mundo pode olhar para as coisas meramente no sentido horizontal, apelando para a ciência, apelando para tudo que pode, eu acho justo, mas devemos nós olhar além disso, para quem controla a situação, que foi ofendido pelo pecado humano, e só a nossa humilhação. Que ele diz aqui, verso 16, parte B: então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram perante os seus rostos. Não cometa suicídio, porque eu não tenho certeza, mas pode ser que o suicida vá direto para o inferno, porque tirou a soberania da mão de Deus e tomou para si, deu cabo da vida. Mas o sofrimento pode terminar aqui e começar do lado de lá. Vamos orar? Fique em pé.